O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste como amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho? Jesus, manso e humilde de coração. Não esqueçam, meus irmãos, jamais esqueçam que Deus é Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo. Às vezes a gente esquece que Deus é a Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, um só Deus, em 3 pessoas. E esse mistério é o mistério mais insondável de toda a teologia e de toda a Bíblia. E aqui no capítulo 17 de São João é um diálogo trinitário. Por quê? Onde está o Espírito Santo, Padre? Porque nós estamos aqui ouvindo Jesus falar com o Pai, não aparece aqui o Espírito Santo. Aparece sim, mas de uma outra forma. Jesus diz assim, João 17:20, Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra. Então Jesus está rogando ao Pai, não somente pelos apóstolos e por aquelas pessoas que estavam ao lado dele, mas Jesus estava rezando por você. E Jesus aqui estava rezando por todos os irmãozinhos protestantes, porque os protestantes creem que Jesus é Deus. Os protestantes creem na Santíssima Trindade, graças a Deus. Tudo aquilo que os protestantes eles têm de bom, eles herdaram da Igreja Católica. Os protestantes, eles se separaram da Igreja,
mas eles não separaram totalmente a fé. Isso é claro, está claro para todos os papas, está claro para qualquer pessoa que saiba pensar um pouquinho, né? Então existe uma separação de unidade, de comunhão naquilo que é a fé total, mas a essência da fé, que é a Santíssima Trindade e a divindade e a humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo como único Salvador, os nossos irmãozinhos protestantes, eles creem. Tem gente que não gosta, que fala irmãozinhos protestantes, eles não são meu irmão, não, eles são hereges. Não, meu irmão sim, porque é ser humano. Budista é meu irmão enquanto criado, né? Nós somos todos criaturas de Deus. Budista é nosso irmão, o israelita é nosso irmão, o muçulmano é nosso. Que é isso? Essa irmã de ninguém lá, que eu vou matar. Sai para lá. São Francisco foi lá conversar com o sultão, que era islâmico, tentar convertê-lo. O sultão reconheceu que ele era um homem totalmente diferente, que tinha muito amor no coração, e reconheceu que São Francisco servia o Deus verdadeiro. Se converteu? Não sei. Milhares de muçulmanos se converteram ao longo da história, estão se convertendo agora. Milhares de protestantes se converteram, estão se convertendo agora. Milhões, milhões de judeus se converteram ao longo da história, estão se convertendo agora. Budistas, hindus, espíritas, estão se convertendo agora à fé católica. Por isso que a gente não deve dizer que essas pessoas não sei o que, e não vale nada. Para com isso. O que é isso? Não é possível. Em nome de quem que você está fazendo isso? De São Pedro e São Paulo? Dos apóstolos? De Santo Agostinho? De Santo Tomás de Aquino? São Pio X? Não, por favor, né? Vamos ter caridade no coração. Nós, seres humanos, independente, nós somos americanos, africanos, europeus, asiáticos, oceânicos, nós somos criaturas de Deus. Nos tornamos filhos de Deus no batismo. Então não posso dizer que o protestante é o meu irmão na fé. Não, ele não é o meu irmão na fé, é o meu irmão enquanto ser humano. Porque para o protestante ser meu irmão na fé, ele tem que comungar com tudo aquilo que nós católicos comungamos, porque a fé católica não é sua e não é minha. A fé católica, ela é da igreja, ela é revelada. As pessoas passam, até mesmo os grandes santos vão passar, mas a palavra de Deus permanece eternamente. E Jesus aqui está rezando ao Pai pela unidade daqueles que creem nele. E dizer que os protestantes não creem em Jesus é mentira. Isso é uma grande mentira. Eles creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eles creem nos 27 livros do Novo Testamento. Tem heresia? Tem. Tem absurdos? Tem. Mas Deus é maior que todas as coisas. E aquelas pessoas que viveram nesta terra com fé, com piedade, fazendo bem, quem é você? Quem sou eu? Quem é qualquer pessoa para dizer, olha, aquele ali se condenou, aquele ali fez isso, aquele ali fez aquilo? Não existe isso. Jesus está rezando pela unidade. Pai Santo, não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Esta unidade já aconteceu? Essa unidade sempre foi ameaçada pelas heresias.
Na época dos apóstolos já existiam várias heresias: gnosticismo, nicolaísmo, maniqueísmo, etc. No tempo dos padres da igreja, existiam aqueles que negavam a divindade de Jesus, os arianos, aqueles que negavam a divindade do Espírito Santo, os macedonistas, aqueles que negavam Nossa Senhora, que Nossa Senhora era a mãe de Deus, nestorianos. Então, existem várias heresias que a igreja foi convivendo com essas lutas internas e foi vencendo pelo poder do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a verdade, e Jesus está rogando ao Pai para que todos sejam um, e Ele vai explicar como que todos vão ser um. Eu dei-lhes a glória que tu me deste. Aqui está o Espírito Santo. São Gregório de Nissa, ele explica que esta glória que Jesus recebeu é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o amor que une o Pai e o Filho, e o amor que une o Pai e o Filho é a glória, e esta glória é o Espírito Santo, e esta glória é que vai ser derramada na igreja. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, versículo 22, para que eles sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita. A igreja, Padre Braulio, ela já viveu a unidade perfeita. A igreja sempre vive a unidade perfeita. Quem não vive a unidade perfeita são os hereges. Nós podemos errar uma coisa aqui, outra ali? Sim, lógico que pode errar. Às vezes as pessoas não têm a compreensão total do credo apostólico, dos dogmas, mas às vezes não é porque a pessoa ela decidiu crer de forma errada. Não, ela não teve esclarecimento, ela não teve catequese, ela não teve aula de teologia, de dogmática. Por isso que o Espírito Santo, que é a unção do santo, 1 João capítulo 2, versículo 20, filhinhos, não é necessário que ninguém vos ensine coisa alguma, porque vós tendes a unção do santo, e ele vos explica todas as coisas. É o sensus fidelium. O que é isso, padre? É aquela senhorinha que nunca foi para a faculdade de teologia, não sabe ler grego, não sabe ler latim, que às vezes não sabe nem ler o catecismo ou a Bíblia, mas não comete nenhum erro doutrinal, nenhum erro de fé, porque crê na igreja, é piedosa, tem amor por Nosso Senhor, crê no Santíssimo Sacramento, sabe que Deus é a Santíssima Trindade, respeita a Mãe de Deus, como virgem, como assunta aos céus, entendeu? Como Imaculada Conceição, crê na existência dos anjos, na queda dos anjos rebeldes, na comunhão dos santos. E aquela senhorinha nunca foi muito catequizada, nunca a vida inteira ela passou estudando e debruçada sobre livros, mas a Bíblia mostra quem ensinou tudo isso para ela, foi o Espírito Santo. E é isso que Jesus está dizendo. Então a gente não precisa de formação? Precisamos sim, e como precisamos, mas Deus supre a falta de formação que as pessoas têm. Como que Ele vai suprir isso? Derramando o Espírito Santo. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, o Espírito Santo, para que eles sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste como a mim amaste. É isso, essa unidade perfeita da igreja, ela foi ferida no ano 1054, quando os cristãos bizantinos orientais se separaram da comunhão com o Romano Pontífice. 1517, um monge agostiniano chamado Martinho Lutero também se separou da comunhão com Roma.
A partir dele veio Knox, Zwinglio, veio Henrique VIII com a igreja anglicana. Hoje são mais de 35.000 denominações protestantes espalhadas no mundo inteiro. Ai, vamos julgar as pessoas. Não, nós não vamos julgar ninguém, porque quem faz isso é só Deus. A carta de São Tiago disse assim: Deus não deu a ninguém o poder de julgar. E São Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 4, ele diz: nem eu julgo a mim mesmo, mas eu espero o juiz que colocará tudo às claras. Então nós não estamos aqui para julgar os nossos irmãos que não estão em comunhão com a fé católica. Nós estamos aqui, como Jesus, para rezar por eles, que eles voltem. Padre, os ortodoxos vão voltar à comunhão com a Igreja Católica? Vão voltar, é promessa de Jesus. Os protestantes vão voltar a ter comunhão com a Igreja Católica? Também vão voltar. Quando vier o Espírito Santo, um novo Pentecostes, prometido por Jesus Cristo. Jesus disse: quando vier o Paráclito, Ele vai ensinar a vocês toda a verdade. João capítulo 16, versículo 12, e Jesus está clamando essa unidade. E quando acontecer essa unidade, meus irmãos, eu já falei isso talvez em mais de 100 homilias, né? Mas nunca é demais a gente repetir: quando acontecer essa unidade de ortodoxos e protestantes com a fé católica, porque quando os protestantes voltarem, eles não são protestantes mais. Quando os ortodoxos voltarem, eles não são mais cismáticos. Então todos serão um. Ut unum sint, que todos sejam um. Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim, que vão crer em sua palavra. Jesus está rogando por você, Jesus está rogando pela Rússia, pelos Estados Unidos, que é um país eminentemente protestante na sua fundação, a Rússia, que é eminentemente ortodoxa na sua fundação. E quem que está nessa terceira G mundial? Estados Unidos e Rússia. É luta de protestantes com ortodoxos, e a igreja está no meio de tudo isso. E hoje é dia de um beato ucraniano que foi martirizado no começo do século XX pelos soviéticos. E não só ele, mas tantos padres perseguidos pelos soviéticos matavam os católicos simplesmente por serem católicos e não serem comunistas. É um beato, esqueci o nome dele, ontem eu meditei um pouquinho a vida dele, mas hoje é dia dele. E no dia desse beato, que morre também pela unidade da igreja, Jesus está pedindo essa unidade. E essa unidade, ela será cada vez maior quando nós também formos unificados no nosso coração. Daqui a pouquinho eu chego lá. Rogo-te, Pai, rogo-te para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. A hora que acontecer essa unidade do cristianismo em torno da fé de Pedro e Paulo, na Santa Igreja Católica, vai acontecer o triunfo do coração imaculado de Maria. Porque o triunfo do coração imaculado de Maria é o triunfo do catolicismo, é o triunfo do derramamento do Espírito Santo, por isso é o triunfo da unidade, é o triunfo da divina Eucaristia. E esse triunfo, meus irmãos, ele se dá no coração de cada um de nós. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplam a minha glória, a glória que tu me deste. Que glória que é essa, Jesus, que o Pai te deu? A glória que o Pai te deu, Jesus, é o Espírito Santo. E esta glória, esta pessoa do Espírito Santo, que é o amor, que é o vínculo entre o Pai e o Filho, quer ser derramado nos nossos corações.
Glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. Quem que faz Jesus conhecido, gente? O Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3. Ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor, se não for pela força do Espírito Santo. Pai justo, o mundo não te conheceu. Por que o mundo não conhece Jesus? Porque não tem o Espírito Santo, porque ainda não foi batizado, não foi evangelizado. Mas eu te conheci, Pai. Conhecer o Pai significa amá-lo, e amá-lo significa conhecê-lo com mais profundidade, no seio da Trindade. E estes também conheceram que tu me enviaste. Então a Trindade está sendo derramada no coração dos apóstolos, e aquele milagre que está acontecendo naquela sala, Jesus quer que aconteça no mundo inteiro. Entendeu? Se você entendeu isso, você está entendendo o mais profundo do Evangelho. Se não, como eu disse ontem na homilia, nós não estamos mais vindo na igreja para ser católico, mas a gente está vindo na igreja por causa de consolações, né? Com todo respeito, homilia não é lugar para divã, né? Eu estou com meus problemas, eu preciso que alguém massageie o meu ego, então eu gosto daquele padre que fala as coisas assim que eu vou me sentir bem. Não, o padre não tem que falar coisas para você se sentir bem. O padre tem que falar coisas para você se converter, se santificar, conhecer, amar e servir a Deus. Esse é o motivo da homilia. Tem gente que procura a igreja onde que a pessoa vai se sentir bem. Por isso que tem supermercados da fé por aí, né? Supermercados da fé, self-service da fé. Então o centro desses tipos de seitas não é Deus, é o ser humano. E aonde o ser humano é o centro, nós já sabemos quem que reina, né? Aonde o ser humano for o centro, o antropocentrismo, ele leva ao satanismo. Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, ele falava das 5 revoluções, naquele clássico, né? Revolução e contra-revolução. Ele disse que a primeira grande revolução da modernidade foi o protestantismo, porque o protestantismo é um não contra a unidade da igreja. Depois, a segunda revolução foi o iluminismo, porque é um não à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. A terceira revolução é o comunismo, porque é um não à divindade, à transcendência. A quarta revolução é o tribalismo. Padre, o que é tribalismo? Onde o homem vai se animalizando. O homem toma o centro da sociedade, o homem é a medida de todas as coisas, e ele vai se animalizando. E o tribalismo, ele se caracteriza por uma disformidade no próprio corpo do ser humano. A própria dimensão estética do homem é deformada. Por isso tantas tatuagens, por isso tantos piercings, por isso aquelas transformações. Você não sabe se o homem é homem, se a mulher é mulher. Toda essa cultura de ideologia de gênero, isso é fruto do tribalismo. O tribalismo leva à drogadição, ao narcotráfico, leva a esse aumento cada vez maior da população carcerária. O ser humano, ele vai se bestializando. Padre, qual que é a quinta revolução? Dr. Plínio diz que a quinta revolução seria o satanismo, onde Satanás seria acolhido pelos tribalistas como se fosse Deus. E nós estamos vendo nos noticiários quantos templos dedicados ao demônio. O culto do demônio já se tornou uma moda nos Estados Unidos. E no Brasil cresce muito essas igrejas, entre aspas, dedicadas a Satanás. Nós chegamos, como diz o ditado,
nós chegamos no fundo do poço. A sociedade não tem mais para onde ir. Agora, para ordenar os corações, ordenar as vidas e ordenar esse mundo, somente uma intervenção divina. E é isso que Jesus está dizendo ao Pai: Pai, eu rogo para que os cristãos, para aqueles que creem em mim, aqueles que creem naquilo que tu me ensinaste, na tua palavra, que eles sejam guardados no meu coração. E Nossa Senhora tem esse papel de guardar aqueles que creem ainda na Trindade, creem em nosso Senhor Jesus Cristo, homens de boa vontade. Não é isso? Quando Jesus nasceu na gruta em Belém, o que cantou os anjos? Lucas 2, versículo 14: glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens de boa vontade, aos homens por Ele amados. Então, aqueles que creem na Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, aqueles que creem em Jesus Cristo, sejam eles protestantes ou ortodoxos, nós estamos aqui junto com Jesus, dizendo: Pai, que todos sejam um. Pai Santo, eu não te rogo somente pelos católicos, mas também pelos protestantes e também pelos ortodoxos, que vão crer em mim e na sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Quando esta unidade acontecer, haverá uma nova evangelização em toda a face da terra. Como apressar isso? Vamos lá, e eu já termino. Esta unidade dos cristãos, antes ela precisa acontecer dentro do nosso coração. Nós temos que ter um coração ardente, um coração grande, e amar todas as pessoas. São Paulo amou a todos. São Paulo foi aos pagãos. Os apóstolos foram aos pagãos e transformou eles em cristãos. É o que nós temos que fazer. Mas para a gente poder evangelizar com eficácia, nós precisamos ser evangelizados. E o caminho da santidade é o caminho ordinário para que o mundo creia que Jesus é o Senhor. Vamos buscar a santidade, vamos buscar cada vez mais a unidade da igreja. E qual que é a unidade dentro de nós, Padre? O que unifica a nossa vida? Espírito, alma, corpo. Que tudo seja guardado sem mancha alguma para a vinda do Senhor Jesus Cristo. A unidade do cristão individual, do ser humano batizado, é que ele esteja ordenado. O padre não vai adiantar isso aqui agora, porque levaria muito longe. Mas a santidade de vida é aquela unidade perfeita no teu coração. A Trindade reina no teu coração, você se une à Trindade dentro de você, e o teu corpo, os teus sentidos, os teus dons, os teus talentos estão a serviço de Deus e do próximo. Isso são os santos. Como chegar nisso? A conversa não dá para ser agora, mas aqui está o caminho. O Espírito Santo foi derramado no coração dos apóstolos para unificar o ser deles. A Trindade reinou neles. E por isso, eles unidos à Trindade, dentro deles, eles puderam mudar o mundo. Termino de forma sintética, e se Deus quiser, fica aí um sabor, né? Um gosto de você buscar aprofundar nisso. Naquele livro, belíssimo livrinho, Ser ou Não Ser Santo, do maravilhoso teólogo dominicano Royo Marim, Antônio Royo Marim, já na introdução, o Padre Royo, ele diz para nós que a santidade, ela se divide, ela se entende na Bíblia e na vida dos santos de 4 modos. Eu digo esses 4 modos
e depois vocês vão buscar o livro do Padre Roy Marim, Ser ou Não Ser Santo. Toda santidade bíblica, santidade dos apóstolos e dos grandes santos, está fundada nesses 4 pilares. Vamos lá. Primeiro pilar, a nossa conformidade com Cristo. Segundo pilar, a vontade, a conformação da vontade com a vontade de Deus. Terceiro pilar, a inabitação da Santíssima Trindade. Quarto pilar, a perfeição no amor. A primeira teologia de se configurar com a cruz de Cristo parte de São Paulo. A teologia de unificar a vontade com a vontade de Deus está muito explicitada em Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa diz: santidade não é outra coisa senão a nossa perfeita conformação com a vontade divina. São João da Cruz encerra tudo na Santíssima Trindade que habita dentro de nós. É o que Jesus está falando para os apóstolos hoje, rogando ao Pai para os apóstolos e para nós. E Santo Tomás de Aquino diz que toda santidade de uma pessoa consiste na perfeição da caridade. Colossenses capítulo 3, versículo 14, porque o amor, a caridade, é o vínculo da perfeição. Vençamos, meus irmãos, vençamos essa desconfiança do amor de Deus. Que a misericórdia de Deus possa vencer a tua desconfiança. Termino com as palavras de Jesus a Luísa Picarreta, venerável Luísa Picarreta, 9 de junho de 1922. Jesus disse assim para ela: filha, fico triste quando pensam que eu sou severo demais e uso muita justiça mais do que a misericórdia. Eles agem comigo como se eu fosse atacá-los em cada circunstância. Como me sinto desonrado por esses. Observando minha vida, podem notar que fiz apenas um ato de justiça, quando, para defender a casa de meu pai, peguei as cordas e expulsei os profanadores. Tudo mais, então, era misericórdia. Misericórdia em minha concepção, misericórdia em meu nascimento, misericórdia em minhas palavras, misericórdia nas minhas obras, misericórdia nos meus passos, misericórdia no sangue que derramei, misericórdia nas minhas dores. Tudo em mim era um ato misericordioso. No entanto, eles quem? Diga, nós, o Senhor Padre Braulio, o Senhor Padre Braulio, nós, muita gente. No entanto, eles temem a mim. Mas não é para temer a Deus, Padre? Não, temer a Deus no sentido de não querer ofendê-lo e desrespeitá-lo, mas ter o pé atrás com seu amor. Jesus um dia disse a Santa Faustina: os pecados me ferem o meu corpo, a desconfiança fere o meu coração. Você desconfia de Deus, porque a medida que nós confiamos no amor misericordioso seria a medida que nós seríamos santos. Tanto é que a santa mais famosa desses tempos é Santa Teresinha do Menino Jesus, porque ela confiou na misericórdia e deixou o Deus misericordioso transformar o seu coração. Nós ainda somos muito calculistas. Jesus está dizendo: no entanto, eles temem a mim, embora devam temer a si mesmos mais do que a mim. Sabe quem que você tem que ter medo? Jesus que está falando, não sou eu não. Tenha medo de você. O maior carrasco da tua vida é você mesmo. Quem te escraviza teus pensamentos é você mesmo.
Aqui, também não tenho tempo, aqui se encerra toda, entre aspas, doutrina dos escrúpulos, né? Os escrupulosos, eles têm uma visão tão rigorista de Deus, tão rigorista, de um Deus tão justiceiro, que eles passam uma vida inteira lutando com essa concepção. É triste, é de doer, porque é difícil, os escrúpulos eles machucam demais as pessoas. E as pessoas, às vezes, por respirar, e por espirrar, e por pensar, começam a sofrer, achando que estão ofendendo a Deus, e que Deus vai colocar tudo isso na balança, na hora do juízo particular. Não, vamos afastar esse vão temor, isso que não santifica ninguém, só deixa o nosso coração mais gelado em relação a esse amor infinito, esta glória infinita que Deus tem e que quer derramar na nossa vida. Vamos ansiar, meus irmãos, por duas coisas. Primeiro, a nossa santidade, nossa santificação. Segundo, pela unidade dos cristãos. E se a gente assim o fizer, pode ter certeza, quem vai se santificando, vai amando a Deus e ao próximo em todos os sentidos, porque quem ama com um coração cheio do Espírito Santo, ama como Deus ama, e Deus ama perfeitamente, todas as pessoas, todas as coisas, todas as situações, ama como Deus. Os santos amam como Deus. Não é preciso pautas ideológicas para um santo, não. O santo sabe tudo que ele tem que amar, tudo que ele tem que fazer, tudo que ele tem que falar, tudo que ele precisa silenciar, que ele precisa renunciar, não precisa de pautas ideológicas. Por que a igreja é católica? Porque ela abrange todas as coisas, e aquele que tem um coração santo, ele abrange todas as coisas, tudo que é humano, tudo que é da criação divina, é contemplado por aqueles que têm um coração santificado. Conformemos a nossa vida com Jesus crucificado, conformemos a nossa vontade com a vontade de Deus, demos cada vez mais conta que Deus habita no mais profundo do nosso ser, a Trindade está dentro da alma do justo, e que isso é a perfeição do amor. Aqui parte a caridade. Como chegar lá? Graças a Deus, grandes místicos já escreveram. Os santos dos nossos tempos também estão percebendo isso e ensinando. Nós queremos aprender, e aprendendo, vamos fazer como os apóstolos, vamos levar esse tesouro a todas as nações, a toda criatura. Glória ao Pai, ao Filho e Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.